Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos iniciar nosso comentário aos diálogos de Platão e neste início iremos utilizar o diálogo Teeteto, ou também chamado de Do Conhecimento. Os personagens desse diálogo são principalmente Euclides, Terpsion, Teodoro, Sócrates e o próprio Teeteto. É importante lembrar que todos esses personagens de fato existiram e foram incluídos aqui neste diálogo por Platão. É interessante também que a filosofia de Sócrates ela chega até nós, sobretudo através dos escritos de Platão. Então, muitas vezes não há muito bem como saber se o que se fala no diálogo é de fato Sócrates. Portanto, Platão estaria fazendo como que uma documentação de sua sabedoria, de sua filosofia, ou então se é o próprio Platão se valendo, utilizando Sócrates de fato como um personagem e outros também inseridos no diálogo para expressar suas próprias ideias. Afinal, Platão também foi um grande filósofo. Mas isso não importa, né? O fato é que o importante de fato é que essa sabedoria, essa filosofia chegou até nós. Mas é interessante saber que Sócrates não tem nenhuma obra escrita, mas sua sabedoria, sua filosofia chega até nós através de seu aluno Platão. Então, esse diálogo, através do qual nós iniciaremos o comentário à obra de Platão, se chama Do Conhecimento ou Teeteto, que é justamente um dos personagens deste diálogo. O diálogo começa com uma conversa entre Euclides e Terpsion sobre Teeteto, já que Euclides havia se encontrado com Teeteto alguns momentos antes de se encontrar com Terpsion. E Teeteto estava sendo transportado de Corinto a Atena, de uma maneira muito. Ele estava, segundo Euclides, muito ferido, muito doente, né? E nesse ponto, Euclides menciona a Terpsion que certa vez Teeteto teve um encontro com Sócrates, o filósofo, no qual eles conversaram sobre a natureza do conhecimento. E toda essa conversa, Sócrates mesmo que lhe havia dito, lhe havia repetido, dando-lhe a oportunidade de documentá-la, de escrevê-la inteiramente. Né? Euclides até menciona que não a escreveu de uma só vez, mas ele conversava com Sócrates, Sócrates lhe dizia, lhe relatava o diálogo com Teeteto, e então Euclides retornava à casa e escrevia o que lembrava, depois se encontrava com Sócrates novamente, perguntava o que lhe era objeto de dúvida, o que ele não estava lembrando, e retornava e escrevia aquilo que fosse necessário, né? Então Euclides chama um servo seu para que ele leia o escrito, para que Terpsion escute, né, e tenha esse contato com a sabedoria de Sócrates, né, a respeito do que fora dito por ele a Teeteto e o que havia sido respondido ou também informado e por que não aprendido por Sócrates através de Teeteto também, né? Então o servo começa a ler o diálogo, né, propriamente dito, né, como se fosse um diálogo dentro de outro diálogo aqui, né? Sócrates estava aqui já no relato de Euclides, né, o servo lendo para ele, para Terpsion. Sócrates estava em um ginásio com Teodoro, né? Ginásio era como se fosse uma academia, mais ou menos como se fosse uma academia de hoje, né? Um lugar de exercícios, de ginástica, essas coisas, né? É, e Teodoro era um geômetra, né? Então Sócrates estava conversando com Teodoro, né, inicialmente, o geômetra.
E lá nesse ginásio, né, Sócrates lhe pergunta se há algum jovem ateniense, já que eles estavam em Atenas, digno de menção, né? Teodoro conhecia muitos jovens, era professor de geometria, então seria uma pessoa adequada a responder essa pergunta de Sócrates, né, se havia algum jovem digno de menção. E Teodoro logo pensa em Teeteto, um jovem que, segundo ele, era corajoso, era gentil e de grande inteligência. Três habilidades ou características que são muito difíceis de serem encontradas em uma só pessoa. Muitas vezes, determinada pessoa é corajosa, mas não tem tanta inteligência, ou não é tão gentil, ou às vezes é gentil, mas não é corajosa, e não tem tanta inteligência. Enfim, Teeteto tinha todas essas características reunidas em si mesmo, segundo Teodoro. Então, Teeteto era um aluno, um estudioso de geometria, também de filosofia geral, mas nesse ponto Teodoro o conhecia como estudante de geometria, porque Teodoro mesmo que era seu professor, né? E após essa introdução de Teodoro sobre o jovem Teeteto, dizendo que ele era um jovem de grande inteligência, de grande gentileza, de grande coragem, o próprio Teeteto vem chegando, vem se aproximando deles ali junto a outros jovens, né? E aproveitando a oportunidade, Teodoro logo lhe chama Teeteto para que ele conheça Sócrates e tenha com ele uma conversa, né? E Sócrates, então, assim que Teeteto chega, ele solicita a ajuda na resolução de um problema, né? De um questionamento difícil. O questionamento é justamente o que é o conhecimento. É justamente isso que Sócrates pergunta a Teeteto, o que é o conhecimento. E esse é o ponto central de todo o diálogo. É através desta pergunta que todo o diálogo se desenvolverá e ao redor da qual todo o diálogo girará, né? Então, a partir de agora é somente Sócrates e Teeteto conversando. Teodoro também aparece em alguns momentos, mas, sobretudo, é Sócrates e Teeteto tentando entender o que é o conhecimento, né? Então, sobre essa pergunta, todo o diálogo se desenvolve, né? A primeira resposta de Teeteto, ele diz desta forma, eu vou aqui ler a citação para vocês, de Teeteto, para que vocês me acompanhem. A primeira resposta de Teeteto é justamente esta. Ele diz assim, diz que conhecimento ele diz assim, são conhecimento a geometria e tudo a que te referiste há pouco, como também a sapataria e as demais artes do artesão, isolada ou associativamente. Todas essas nada mais são do que conhecimento. Então, essa resposta de Sócrates ser uma resposta ruim, porque perceba que Teeteto não define de fato o conhecimento, senão que o exemplifica. Em seguida, Teeteto responde então que o conhecimento é percepção ou movimento. Essa compreensão ela existia em Teeteto justamente por conta de Protágoras, que era um dos filósofos mais influentes da época de Sócrates, um dos filósofos mais influentes do movimento chamado do movimento sofista em geral, né? Como se sabe, Sócrates foi um grande combatente, né, assim como Platão, Aristóteles também, desse mesmo movimento, né, que era um movimento basicamente baseado em retórica e não de fato como as coisas são. Então, era um grupo de filósofos ou pseudo-filósofos que buscava enganar as pessoas visando ganhar dinheiro mesmo, né, somente através da retórica e não de fato ensinar aquilo que era verdade, né. Sobre a compreensão de sofista, né, nós iremos tê-la de maneira mais exata em alguns outros diálogos de Platão e também em algumas peças de teatro que nós iremos analisar, dentre elas As Nuvens, de Aristófanes, que é bem esclarecedora quanto
essa ideia do que é o sofista, né? Mas sigamos com essa ideia. O sofista era aquele filósofo ou pseudo-filósofo que buscava ganhar dinheiro através de sua retórica e não buscando ensinar de fato a verdade, né? Ou o conhecimento. Então, Teeteto, influenciado por Protágoras, de Samos, era a cidade dele, né? Diz que conhecimento é percepção. A frase mais famosa de Protágoras indica justamente isso, né? Diz ele que o homem é a medida de todas as coisas, justamente assim, a medida das coisas que são e a medida das coisas que não são. Portanto, a percepção é o mesmo que o conhecimento. Se uh, há várias pessoas que estão em um campo e um mesmo vento atinge a todas, é possível dizer que a algumas pessoas esse vento parecerá frio, a outras nem tanto. Algumas responderão de uma maneira, outras de outra maneira. Então, todas as coisas são às pessoas aquilo que lhes parece ser. Para umas pessoas pode ser uma coisa, o vento pode parecer frio, para outras nem tanto. Por isso, conhecimento é o mesmo que percepção, dizia Protágoras, e assim que inicia a discussão também Teeteto. E nós vemos neste diálogo, assim como nos outros, o que Sócrates chama de arte da maiêutica. Sócrates menciona que sua mãe era uma parteira e, assim como ela, ele também exerce essa função, mas de uma maneira diferente. Enquanto que sua mãe ajudava mulheres a dar à luz a crianças, Sócrates ajuda homens, ajuda pessoas a dar à luz ao conhecimento, conduzindo a pessoa a acessar essa iluminação do conhecimento. Então, Sócrates se comparava à sua mãe nesse aspecto, né, de ajudar uma pessoa a dar à luz. Ela, a luz em referência à criança, ele, a luz em referência ao conhecimento. E a essa arte ele chamava justamente de maiêutica, tá? Então, através dessa arte, Sócrates conduz Teeteto ao caminho da verdade, através de vários e vários questionamentos. É claro que eu lhes recomendo a leitura atenta desse diálogo, assim como dos outros, para que vocês percebam, de fato, como essa arte era exercida, né? E nesse processo, Sócrates conclui com Teeteto que Protágoras, o sofista não poderia estar correto nessa afirmação de que conhecimento é percepção. Afinal, se todo homem é a medida de todas as coisas, não há necessidade de que se aprenda alguma coisa, porque todos já teriam em si mesmo o conhecimento. Então, o Protágoras mesmo estaria como que se contradizendo, exercendo essa função de professor. Porque se cada homem é a medida de todas as coisas, então cada homem tem em si mesmo o conhecimento, não sendo necessário ele mesmo ensiná-lo. E isso acaba por expor Protágoras ao ridículo, como Sócrates mesmo menciona no diálogo, já que ele cobrava caro para ensinar. Então, ele cobrava caro para ensinar uma coisa que era falsa, era contraditória, já que todo mundo tem conhecimento em si mesmo e qual que era o papel dele, então, como professor, né? Então, se a cada um o verdadeiro é o que se percebe, o próprio conhecimento de Protágoras era inválido. Posteriormente, e tem um trecho interessante, engraçado também, que Sócrates citando essa frase de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas, ele diz que Protágoras poderia muito bem ter escrito isso de outra forma, dizendo que não só o homem, mas todo e qualquer animal é a medida de todas as coisas, mesmo o mais estranho dos animais. Afinal, todos os animais também têm essa capacidade de percepção. E se a percepção é conhecimento, não só o homem é a medida de todas as coisas, senão que todos os outros animais também. Se o conhecimento a cada homem aquilo que lhe parece ser, sendo o homem a medida de todas as coisas, então cada um dos animais também deveriam ser, já que
as coisas também seriam a eles o que lhes parece ser, já que eles compreendem as coisas pela percepção também. Posteriormente, Sócrates analisa outra resposta de Teeteto, a de que conhecimento é opinião verdadeira. Então, a primeira resposta foi de que conhecimento era percepção, Sócrates mostra que essa resposta é inválida, eles partem para uma outra, a de que conhecimento é opinião verdadeira. Mas perceba que uma pessoa pode ter opinião verdadeira por acaso ou por sorte. Por exemplo, imagine que uma pessoa está procurando um caminho para determinada cidade. Ainda que ela não tenha um mapa ou um GPS, ela pode acertar esse caminho por sorte. Ela terá uma opinião de que o caminho para aquela cidade será determinado caminho. E ela pode acertar isso por acaso, não tendo de fato um conhecimento a respeito daquilo, não sendo essa opinião de fato real, né? O processo de formação de opinião é semelhante à escolha de uma ave em um aviário. Sócrates utiliza essa determinação. E a ideia de aviário é como se fosse, uh, é como se é como se cada um de nós tivéssemos dentro de nosso próprio ser uma sala cheia de aves. E cada uma dessas aves tivesse uma utilidade. À medida que nós precisássemos de uma ave, nós iríamos a esta sala, abriríamos a porta e tomaríamos esta ave em nossas mãos e a utilizaríamos em sua medida necessária. Então, cada um de nós teria dentro de si como que um aviário. A opinião falsa, portanto, seria como que uma escolha incorreta dessa ave, pensar ser o que não é e pensar não ser o que é. Então, imagine que nós buscássemos acessar essa sala, esse aviário, buscando uma determinada ave vermelha, porque é aquela ave vermelha que terá a melhor utilização para quebrar alguns grãos que nós estamos precisando que sejam quebrados. Mas digamos que nós nos confundimos com essa escolha, em vez de nós pegarmos determinada ave vermelha, nós pegamos uma outra ave vermelha semelhante, mas que não é especialista em quebrar grãos. Então, ela não será bem utilizada nesse processo. Nós teremos nos enganado entre a percepção e a nossa formação de opinião. Nós teremos resgatado uma opinião que é falsa, mas que nós achávamos que era verdadeira. Então, pensar ser o que não é, ou pensar não ser o que é ter justamente uma opinião falsa, ter uma discrepância entre o que se percebe e o que de fato é, entre o que se percebe e o que se pensa, né? Enquanto que a opinião verdadeira seria, de fato, ter uma percepção correta e ter uma opinião correta a respeito dessa percepção ou da realidade a que indica essa percepção, tá? Então, Sócrates diz que esse ovo se mostra sem gema. Essa segunda resposta de Teeteto, querendo dizer que foi uma resposta infrutífera também, dizer que conhecimento é opinião verdadeira. Então, o conhecimento, a terceira resposta que Teeteto dá a Sócrates é justamente de que conhecimento seria não só a opinião verdadeira, mas seria também a opinião verdadeira seguida de racionalização. Essa não é uma resposta que Teeteto dá diretamente a Sócrates, mas ambos chegam ali através da conversa. Sócrates vai perguntando, Teeteto vai concordando, vai respondendo na medida do necessário. Então, a terceira resposta para o que é o conhecimento seria esta. A primeira é de que o conhecimento seria percepção. A segunda é de que o conhecimento seria opinião verdadeira, e a terceira é de que o conhecimento seria a opinião verdadeira seguida de racionalização. Tá? Esse processo de racionalização pode se dar de três maneiras, né? Sócrates explica.
Primeiro, conhecer é poder explicar verbalmente, poder explicar através de palavras, né? Mas o problema é que isso não garante o conhecimento, porque pode se tratar de mera repetição. Então, veja, nós podemos ensinar alguma coisa a um papagaio, algum conceito, mas ele pode tão somente repetir essa frase, esses versos, seja o que for, sem de fato compreender aquilo. Se nós ensinarmos a um papagaio os versos iniciais dos Lusíadas, as armas e os barões assinalados, que ocidental, praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, eles podem até aprender, mas eles não irão compreender de fato o que isso quer dizer, né? Podemos ensinar alguma outra ave, por exemplo, o Pai Nosso em latim, Pater Noster, Quintilis es, Sanctificetur Nomen Tuum, mas ele poderia até aprender os sons, mas não iria compreender de fato as palavras. Então, o conhecimento ser opinião verdadeira seguida de racionalização, nesse primeiro ponto que Sócrates explica, é que conhecer seria poder explicar algo verbalmente, mas isso se mostra errado justamente porque isso poderia ser tão somente uma repetição, né? A segunda maneira de que a opinião verdadeira seguida de racionalização poderia ser o conhecimento é que conhecer é analisar em partes alguma coisa, dividir algum todo em partes. Por exemplo, nós estamos estudando, digamos, estamos estudando um determinado automóvel. E a definição desse automóvel, o conhecimento desse automóvel seria justamente o entendimento de cada uma dessas partes, de seu motor, de sua, da maneira como eles, de sua capacidade de potência, de suas rodas, de suas portas, enfim, né? Mas o problema é que isso é paradoxal. Perceba, se é necessário conhecer as partes para que se conheça o todo, então é preciso conhecer antes de conhecer, porque se nós conhecemos todas as partes, quer dizer que nós conhecemos o todo, porque o todo tão somente é a, a soma de todas as partes. Então, se nós conhecermos todas as partes, nós iríamos conhecer também o todo. Então, conhecer não pode ser analisar em partes, porque precisaríamos conhecer antes de conhecer, tá? Essa é a segunda maneira da opinião verdadeira ser seguida de racionalização. A terceira, antes de nós revisarmos este último ponto, é de que conhecer é diferenciar um objeto de todos os outros. Mas o problema é que seria necessário conhecer algo novamente anteriormente à sua distinção, semelhante, né, ao caso anterior, né? Ou seja, o logos, o conhecimento, ele não acrescenta o conhecimento, senão que o pressupõe, nesse caso, né? Então, se nós tentarmos conhecer alguma coisa diferenciando-a de todas as outras, nós já teremos um conhecimento prévio dessa coisa a qual nós estamos descrevendo. Então, o Logos não acrescentaria o conhecimento, senão que o pressuporia, tá bom? Então, essa terceira maneira de definir o que é o conhecimento, como mencionamos, é que o conhecimento seria a opinião verdadeira seguida de racionalização. Sócrates explica que isso pode se dar de três maneiras. Primeiro, conhecer é poder explicar alguma coisa verbalmente. Segundo, conhecer é analisar em partes. Terceiro, conhecer é diferenciar um objeto de todos os outros. Mas nós mencionamos que conhecer não pode ser explicar algo verbalmente, porque isso pode se tratar tão somente de uma repetição. Nós explicamos que conhecer não pode ser analisar uma coisa em partes, porque conhecendo todas as partes de algo, nós já conheceríamos o todo e, portanto, precisaríamos conhecer antes de conhecer, o que é um paradoxo, uma impossibilidade. E não é possível que se conheça diferenciando um objeto de todos os outros, porque nós pressuporíamos já o conhecimento desse mesmo objeto, de uma maneira semelhante ao segundo caso, né? Então, assim, dessa maneira, Sócrates conclui o diálogo. Vamos ver a conclusão de Sócrates, um dos trechos finais aqui.
do diálogo, né, Sócrates diz assim: a conclusão é que nem a percepção, nem a opinião verdadeira, nem a explicação racional associada à opinião verdadeira poderiam ser conhecimento. Perceba que aqui muitas pessoas podem encontrar como que uma frustração por não encontrarem aquilo que pensavam que iriam achar. Porque quando nós estamos no início do diálogo e estamos vendo sobre o que eles estão discutindo, nós pensamos que ao fim do diálogo Sócrates ou ele e Teeteto, ou Teeteto, irão definir adequadamente o que é o conhecimento. Mas não é o objetivo desse diálogo definir o que é conhecimento. Teeteto é um diálogo mais sobre o que não é conhecimento do que sobre o que é. Isso é muito importante que se compreenda. Teeteto é um diálogo mais do que não é conhecimento do que sobre o que é. Esta é justamente a conclusão deste diálogo. O conhecimento não é percepção, conhecimento não é opinião verdadeira, conhecimento não é opinião verdadeira com racionalização. Platão irá definir conhecimento posteriormente em outros diálogos de outras maneiras. Por exemplo, dizendo que conhecer é recordar. Para que nós entendamos esse conceito de Platão, é necessário que nós leiamos outros diálogos, como nós iremos fazer. Mas antes de finalizarmos aqui, eu gostaria de ler um dos últimos trechos aqui deste mesmo diálogo, uma frase de Sócrates, que ele diz assim: se, depois dessa experiência, no futuro te dispuseres a tentar conceber outros pensamentos, Teeteto, e realmente os conceba, estarás grávido de melhores pensamentos do que esses por causa da presente investigação. E se permaneceres estéril, te mostrarás menos duro e mais afável com teus companheiros, pois estarás munido da sabedoria de não pensar o que sabes, aquilo que não sabes. Isso e nada mais do que isso é nada mais do que minha arte é capaz de executar. Tampouco conheço quaisquer das coisas que outros homens conhecem, os grandes e inspirados homens do presente e do passado. Entretanto, essa arte, tanto minha mãe quanto eu a recebemos do Deus. Ela a favor das mulheres, eu a favor dos homens jovens e de bom nascimento, e a favor de todos que exibem beleza física e moral. Então, veja que um grande ensinamento que Sócrates traz aqui ao fim deste diálogo a Teeteto é que, apesar deles não terem chegado neste momento ao entendimento exato do que é o conhecimento, toda essa discussão foi muito frutífera porque como que amadureceu seus espíritos para que eles cheguem a boas conclusões sobre discussões a respeito deste mesmo tema ou de outros posteriormente, ajudando-os a compreender que, ajudando-os a delimitar melhor sua capacidade, entendendo que muitas coisas eles não sabem, enquanto que muitas coisas eles podem saber, mas é interessante que guardem e que eles guardem dentro de si que esta humildade de que há muitas coisas difíceis de serem compreendidas e não há nenhum problema quanto a isso. O que devemos fazer é buscar compreendê-las, mas na medida daquilo que nos é possível. E cada vez que buscarmos um pouco mais, a verdade estará um pouco mais próxima de nós. Tá? Então, é esse nosso comentário ao diálogo de Platão, chamado Teeteto, um breve comentário. Eu vou colocar na descrição desse vídeo a transcrição desta aula para que vocês acompanhem também, se assim vocês desejarem. Caso tenham alguma dúvida a respeito do que tratamos aqui, fiquem à vontade para tecerem comentários. Nós estamos aqui para ajudar todos vocês. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.